Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial Informação este quinta-feira, dia 17 de março. Como é habitual, a informação diária está aqui na SPT e também no Facebook. Ras Baraka está no Sport Clube Português, em campanha para as eleições. Vamos em direto para o Salão Nobre do Clube de Newark, onde está o nosso colega Ricky Durães. Ricky, boa noite. Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui no emblemático Sport Clube Português com o mayor da cidade de Newark, Ras Baraka. Ele está aqui numa campanha de angariação de fundos para as eleições municipais, que são partidárias do próximo dia 10 de maio, e eu passarei imediatamente à conversa com o Mayor Baraka. Mayor Baraka, thank you to be here today. Can you tell us how important are the elections on May 10th? These elections are incredibly important. The city is in a transition. The country is in a transition. Everything that's happening around the world, I think it's important to have serious-minded leadership in there that's able to work with as many people as they can to bring our communities together and make sure everybody is taken care of around COVID, around economic recovery, making sure that our communities are safe. All of these things are important, and you're going to need really serious-minded people that are connected to individuals that are able to work together. You build a team for the elections. It is important to go the 9 yards and build a team that are able to face the challenge out there. Absolutely. We thought it was important to have a full team this time. We wanted to come right out in the beginning and say who we support because I'm thankful that the things that we want to do are so big that we can't do them alone, that we need a team to help us carry it over the line, and we need as many people as we can. So we put a team together to do this who we thought will be very, very, very committed to what we're trying to do and love the people of this city more than anything. You have recently your State of the City. You mentioned several accomplishments. The replacement of the lead pipes, affordable housing, employment opportunities. You also mentioned, the development throughout all the entire city. Plans for the East Ward. Yes, the same. The East Ward has enjoyed development and it still does that. There's all kind of development still happening in the East Ward. We're trying to make sure that we insert affordability into those development projects, that people can actually afford to live in those buildings as they go up, because we don't want to price people out and put them out of the neighborhood. We want to make sure that continues to happen. But more than anything, we just want to make sure that the East Ward is a part of us all, that we finally have to bring the whole entire city together. It's one Newark, and we have to operate that way. I think it benefits everybody. A lot of resources and services that the city has that a lot of times folks in the East Ward aren't able to take advantage of. We have to end that and make sure that whatever the city offers, that everybody in the East Ward is able to benefit from it, and that the city takes advantage of this jewel that we have down here to help our city propel itself into the future. I think it's a mutual relationship that we have to develop. It's a marriage that must happen and must take place, the East with the rest of the city. To conclude, you mentioned you have a slogan, Newark Forward. Right. Is Newark ready for the next 4 years? Is Newark ready for the future? Yes, we have to be. We can't go backward. We have to go forward. And I told people at the State of the City that we asking them to believe in Newark's future again. Believe in Newark's future, where we're going to go, the seeds we've planted, and be a part of it. Let's all get together and make this happen and be an example for the state and the rest of the world of how it should be done. Thank you, Mayor. O Mayor Ras Baraka a referir que é muito importante no dia 10 de maio continuar na senda do progresso. Tem uma equipa que quer trabalhar em conjunto, que quer ter uma aproximação inclusiva. Todos os bairros da cidade são importantes. Ele referiu que o bairro Leste está a ter um desenvolvimento de um bairro que conhece os desafios do futuro, mas que tem capacidade de ainda ser mais importante na cidade. E como ele disse no estado da cidade, Newark tem que ir em frente e Newark está preparada
para os desafios do futuro. Luís, é aqui do Sport Clube Português, é tudo. A edição continua contigo. Henrique Durães, em direto do Sport Clube Português, mencionou objetivamente dois aspectos de Ras Baraka. A recuperação económica e o Covid foram os grandes desafios da cidade e depois culminou com uma frase que disse: temos de trabalhar juntos. Portanto, uma campanha de angariação de fundos para Ras Baraka que está a ter lugar neste preciso momento no Sport Clube Português em Newark. O presidente Biden fará amanhã um encontro por videoconferência com o seu homólogo chinês sobre a guerra da Ucrânia. Este encontro é visto com alguma expectativa por a China ter-se afirmado neutra neste conflito, mas eventualmente aberta a fornecer apoio bélico e financeiro a Moscou. O presidente Joe Biden vai falar amanhã, sexta-feira, com o presidente chinês Jinping sobre a questão do conflito armado que opõe a Rússia e a Ucrânia. O anúncio da secretária de imprensa da Casa Branca ocorre dias depois de os Estados Unidos terem sugerido que a China expressou alguma abertura para fornecer à Rússia a assistência militar e financeira solicitada por Vladimir Putin. Ainda não está claro se a China pretende fornecer essa assistência à Rússia, que inicialmente se afirmou neutra no conflito. O anúncio deste encontro por videoconferência ocorre após uma intensa reunião de 7 horas em Roma entre o conselheiro de Segurança Nacional de Biden, Jake Sullivan, e o principal diplomata chinês Yang Jiechi. Durante a reunião, Sullivan alertou o seu colega chinês sobre as implicações e consequências potenciais para a China caso o apoio à Rússia se verifique. A assistência da China seria um desenvolvimento significativo na invasão da Ucrânia pela Rússia, que poderia derrubar o domínio que as forças ucranianas ainda têm no país, bem como fornecer um contrapeso às duras sanções impostas à economia da Rússia. Um dos pedidos da Rússia à China foram kits de alimentos militares pré-embalados. O pedido ressalva os desafios logísticos básicos que os militares russos estão a enfrentar e levanta questões sobre a sua prontidão fundamental. As forças russas sofreram reveses logísticos e estratégicos desde que a invasão começou há mais de 2 semanas. As autoridades dos Estados Unidos dizem acreditar que Xi está inquieto com a invasão da Ucrânia pela Rússia e com o desempenho dos militares russos. A ligação acontecerá dias antes de o presidente viajar para a Europa para se reunir com os líderes da NATO e da União Europeia para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente irá viajar para Bruxelas para participar na Cimeira da NATO no dia 24 e também para participar numa reunião do Conselho Europeu. Desde que assumiu o cargo, o presidente enfatizou que manter a concorrência com a China é uma prioridade económica e de segurança nacional de longo prazo dos Estados Unidos. Biden enfatizou ainda que acredita que os Estados Unidos estão num ponto de inflexão na sua história e que devem mostrar que as democracias mundiais podem competir com regimes autocráticos como o da China. E este encontro pode ser, de facto, uma janela aberta para a paz. Esperemos que tal aconteça. A diplomacia parece não parar esta guerra. Fala-se de paz, mas os bombardeamentos continuam, de facto, a alcançar alvos civis em toda a Ucrânia. Os ucranianos alimentaram a esperança de que as conversações com Moscovo pudessem abrir caminho à retirada de mais civis, mas a diplomacia não travou os ataques. Durante a noite, as forças russas dispararam sobre os subúrbios a noroeste e a leste de Kiev. Um vereador da cidade de Brovary morreu nos combates. A Ucrânia continua a falar de crimes de guerra. Nesta quarta-feira alertou para a situação de centenas de pessoas que estavam abrigadas num teatro que foi destruído em Mariupol. No pavimento, à frente e atrás do teatro, estava escrito em russo e em letras grandes a palavra crianças. A Rússia negou o ataque e disse que o edifício foi destruído pelo Batalhão Nacionalista Ucraniano. O número de mortos e feridos ainda não é conhecido. Moscou e Kiev confirmam o progresso nas negociações. Os dois lados do conflito terão elaborado um plano de paz provisório, incluindo um cessar-fogo e a retirada das forças russas do país. Sergei Lavrov disse que o Estatuto de Neutralidade está a ser seriamente discutido e com garantias de segurança.
Segundo o chefe da diplomacia russa, as negociações não são fáceis, mas as duas partes estão perto de chegar a um acordo sobre as questões principais que estão em cima da mesa. O presidente da Ucrânia deixou claras as prioridades do país. Volodymyr Zelensky quer o fim da guerra e garantias de segurança, de soberania e de integridade territorial. As expectativas depois deste avanço diplomático continuam incertas. Os analistas sublinham a dificuldade em conciliar as exigências da Ucrânia, que quer a retirada completa das forças russas, e o objetivo de Moscovo de substituir o governo de Kiev. Quando já se fala de um possível encontro de Putin com Zelensky, as bombas continuam a cair nas cidades e vilas ucranianas. Sem conseguirem entrar na capital, o recurso à artilharia pesada mantém-se como a principal forma das forças invasoras tentarem desgastar a resistência ucraniana. 3 semanas após o início da invasão russa na Ucrânia, os bombardeamentos das forças militares do Kremlin mantêm-se sobre zonas civis. Em Chernihiv, perto da Bielorrússia, as autoridades ucranianas anunciaram a morte de 10 civis esta quarta-feira de manhã, numa fila para comprar pão. Um pouco mais a sul, a tentativa russa de cercar a capital da Ucrânia prossegue, mas ainda longe do objetivo. O recurso à artilharia pesada mantém-se como a principal forma das forças invasoras tentarem desgastar a resistência ucraniana. E esta quarta-feira foi notícia o impacto de um míssil russo num prédio habitacional de 12 andares. A agência France Press avançou a morte de pelo menos 4 pessoas em Kiev, onde o recolher obrigatório está em vigor desde o final da tarde de terça-feira e até quinta de manhã. Em Odessa, no sudoeste da Ucrânia, começaram os bombardeamentos a partir de navios de guerra russos estacionados no Mar Negro. As forças ucranianas alegam que os invasores estarão a tentar destruir os sistemas de defesa antiaérea desta cidade costeira, património mundial da Unesco. Do lado do Kremlin foram entretanto divulgadas imagens do que dizem ser armas ocidentais cedidas à Ucrânia, abandonadas na região do Donbass. Tudo isto numa altura em que as negociações de paz prosseguem e o regime de Moscou admite haver uma base de acordo para um estatuto de neutralidade militar da Ucrânia. Esta é a opção realmente em discussão neste momento e pode ser entendida de facto como um compromisso. A situação da Ucrânia pode ser melhorada através de acordos possíveis nas negociações entre as delegações russa e ucraniana. Em declarações uma vez mais controversas perante os relatos oriundos do terreno, Vladimir Putin disse esta quarta-feira que a operação militar na Ucrânia está a ser um sucesso. O presidente russo reiterou as alegações de que a Ucrânia pretende adquirir poder nuclear, acusou o país invadido de um ataque com mísseis ao centro de Donetsk e voltou a comparar os militares ucranianos aos nazis. A réplica número 13 da imagem de Nossa Senhora de Fátima peregrina chegou hoje a Lviv com o aval das igrejas católicas e foi um momento único presenciado por centenas de pessoas. Uma réplica da imagem da Virgem Peregrina de Fátima chegou esta quinta-feira à principal igreja greco-católica de Lviv a pedido do arcebispo após ter passado pela Polónia. No transporte até Lviv, feito pelo arcebispo da igreja, foram feitas algumas paragens antes de chegar ao seu destino, nomeadamente em zonas de fronteira com a Ucrânia, onde se encontram milhares de refugiados. De acordo com o Santuário de Fátima, a imagem vai ficar um mês no país para ser venerada pela comunidade greco-católica. É a primeira vez que a Ucrânia recebe a imagem da Virgem Peregrina. A réplica da imagem número 1 de Nossa Senhora de Fátima chegou esta terça-feira a Varsóvia, na Polónia, mas houve uma alteração no percurso em virtude de não haver voo direto. Assim, viajou primeiro para Atenas, a capital da Grécia, e só esta quarta-feira chegou a Varsóvia. A Ucrânia tem em mãos uma guerra, mas tem de combater também outra guerra, a Covid-19. Com a deslocação de pessoas e a migração, o país tem registrado mais de 50 mil infecções diárias de Covid. A invasão russa domina as atenções na Ucrânia, mas há outra guerra ainda em curso no país. Pouco se tem falado da Covid-19, mas a grave infecção mantém-se ativa e neste hospital de Kharkiv continua a lutar-se pela vida contra o SARS-CoV-2. Os doentes mais graves mantêm-se ligados a garrafas de oxigênio, agora protegidas tanto quanto possível de uma eventual bomba russa. Como se pode ver, as janelas estão fechadas. Os bombardeamentos acontecem de manhã à noite. Graças a Deus ainda não caiu nenhuma bomba neste hospital, mas uma pode atingir-nos a qualquer momento.
A guerra veio aumentar a pressão sobre os profissionais de saúde ucranianos e neste hospital, como noutros, um abrigo antibombas foi instalado na cave para, se necessário, acolher rapidamente os infectados com Covid-19 e os doentes mais frágeis. Vimos aqui várias vezes por dia, geralmente mais à noite, mas quando as sirenes dos ataques aéreos são acionadas e ouvimos as explosões, também descemos para aqui durante o dia. Os problemas agravados pela guerra no setor dos transportes afetaram também a saúde. Por isso foram improvisadas estas unidades nas caves dos hospitais. Há muitos profissionais de saúde sem possibilidade de se deslocarem para o trabalho das regiões onde vivem, por isso tentamos desenrascar-nos com o pessoal que temos. Aqueles que conseguiram vir estão agora aqui instalados. Os números de novos casos de Covid-19 atingiram recordes na Ucrânia em meados do mês passado, com cerca de 40 mil infecções diárias. Entretanto, começaram a descer a partir de 24 de fevereiro, mas esse foi o dia em que a vida dos ucranianos ganhou uma nova prioridade de sobrevivência. Estados Unidos, Reino Unido, Albânia, França, Noruega e Irlanda convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para esta quinta-feira devido à deterioração da situação humanitária na Ucrânia. A Rússia pediu na quarta-feira um novo adiamento de outra votação do Conselho de Segurança da ONU sobre o seu projeto de resolução humanitária sobre a Ucrânia, que agora é esperado na sexta-feira, a menos que seja abandonado por falta de apoio suficiente dos aliados mais próximos de Moscovo. Ao mesmo tempo, estão discussões em progresso, segundo outras fontes diplomáticas, para que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discute na Assembleia Geral das Nações Unidas. A França e o México, que apresentaram um projeto de resolução sobre a ajuda humanitária, desistiram de exibirem no Conselho de Segurança, onde a Rússia pode vetá-lo, e tiveram que o transmitir à Assembleia Geral da organização, na qual nenhum país pode bloquear o texto sozinho. Em 25 de fevereiro, um dia depois do início da invasão russa, 11 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU votaram a favor de um texto a condenar o conflito com o veto da Rússia. E em 2 de março, a Assembleia Geral da ONU, por uma votação maciça de 141 votos a favor, pediu a Moscou que terminasse a sua ofensiva. Na Ucrânia, cerca de 20 civis foram hoje mortos pelas forças russas junto a uma loja, no mercado dentro de um prédio no norte do país e enquanto fugiam de Mariupol. Quanto aos últimos acontecimentos na Ucrânia, o nosso colega Ricky Durães tem mais pormenores. Olá Luís, este 22º dia do conflito entre a Ucrânia e a Rússia continua a ser marcado pela 4ª ronda de conversações de paz com vista a um possível cessar-fogo. Esta ronda começou na segunda-feira de forma virtual e tem-se estendido debaixo da mediação da Turquia. Houve sinais positivos, fala-se neste momento de uma possível cimeira entre Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas a realidade é que no terreno os conflitos continuam e foram marcados esta madrugada em Kiev por um ataque a um teatro que fez centenas de feridos e mortos. Perante as últimas informações que nos chegaram de ambas as partes do conflito. Neste teatro estavam muitos ucranianos que fugiram de Mariupol, uma das cidades costeiras que está cercada há vários dias e que tem estado no alvo de todas as atenções devido à situação precária com que os residentes estão a combater este cerco que está a acontecer pelas forças russas. Mas há vários pontos que têm que ser tomados em atenção neste momento. Ontem, Vladimir Putin referiu-se aos russos que estão, portanto, contra a invasão da Ucrânia e falou em termos muito duros, referindo mesmo que seria possível uma limpeza étnica, o que levantou questões, uma vez mais, sobre a capacidade mental do líder russo neste preciso momento. As pressões internas são muitas, houve também a situação
de vários profissionais da comunicação social que abandonaram o seu trabalho por estarem contra esta guerra, esta invasão que no terreno continua a levantar muitas questões. Entretanto, Luís, no meio deste conflito, temos também boas notícias. Amanhã vai-se realizar uma cimeira histórica entre o presidente norte-americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping, que todos estão já a chamar como uma janela para uma possível paz que todos aspiram. É a primeira reunião entre os dois líderes em meses, é uma reunião de veras importante, porque vai ajudar a determinar exatamente qual a posição da China neste conflito. Todos esperam que a China mantenha a sua neutralidade e possa, a partir daí, portanto, forçar, digamos assim, os russos a avançarem para uma paz que todos esperam possa ser alcançada. Claro que sim, Ricky, e a China pode ser um interlocutor muito válido no meio de todo este complexo incidente bélico que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia. Por outro lado, e noutra perspectiva, o Conselho da Diáspora Açoriana está reunido pela primeira vez e ontem os conselheiros foram recebidos pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. Os conselheiros Catherine Soares e David Pimentel dão-nos mais pormenores. O nosso dia começou com uma visita ao Palácio de Santana, que é o equivalente da Casa Branca nos Estados Unidos, a residência oficial do Presidente do Governo Regional dos Açores, o Dr. José Manuel Bolieiro. Fomos recebidos calorosamente pelo Sr. Presidente, tivemos já a conversa largos minutos e depois ele ofereceu-nos um almoço onde esteve presente e aproveitou para falar com todos os conselheiros. David, pela parte da tarde, portanto, começou a sessão plenária. Pode-nos avançar com algum dos assuntos que já estiveram em mesa a serem discutidos? Sim, portanto, durante a parte da tarde houve a sessão plenária no Palácio da Conceição, aqui na Ilha de São Miguel, com a presença do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores e outros diretores regionais e, claro, os conselheiros da diáspora açoriana. Cada conselheiro teve ao seu dispor de tempo para expor as realidades das comunidades ou das áreas geográficas que representam, os seus desejos, onde nós também, como conselheiros dos Estados Unidos, dos restantes Estados, em sintonia, apresentamos aquilo que queremos. Em princípio, muitos assuntos foram debatidos ou digamos, foram expostos. Tem muito a ver em a preservação do legado açoriano, seja no Brasil, seja no Canadá, nos Estados Unidos ou por onde quer que seja. Também falamos sobre investimento nos Açores, ser como um polo de atrair investimento e fazer o elo, digamos assim, entre os investidores, o match entre os investidores e o Governo Regional dos Açores, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, eu acho que foi uma conversa muito, muito verdadeira, uma conversa calorosa, onde os responsáveis do Governo Regional dos Açores nos escutaram atentamente. Catherine, eu vou terminar com mais uma questão para ti. Acreditas que esta sessão plenária, e vocês são ou fazem parte de um órgão consultivo, poderá abrir portas para uma consulta mútua, quer isso dizer, aproximar o exterior dos Açores, mas também aproximar os Açores daqueles que estão no exterior? Sim, apesar de sermos um órgão consultivo, estamos muito interessados em estreitar os laços bilaterais, ou seja, não é só representar a área geográfica, ou seja, a diáspora que está por fora, mas também queremos trabalhar com o Governo Regional dos Açores para que eles também tenham conhecimento das preocupações e vice-versa. Portanto, acho que o ponto disto o primeiro ponto de ordem será inscrever quanto mais açorianos no site Açorianos no Mundo,
para que eles tenham conhecimento não só do conceito da diáspora em si, mas também do trabalho que queremos fazer. Catherine Soares e também David Pimentel no primeira reunião do Conselho da Diáspora Açoriana. Uma notícia mais triste. Um jovem português de 18 anos, está entre as 9 vítimas mortais de um acidente de viação no Texas, quando a equipa de golfe universitária do Novo México regressava de uma competição. Para além dos 6 estudantes universitários, morreu também o treinador da equipa e 2 ocupantes de outro veículo acidentado. Outros 2 estudantes foram hospitalizados em estado crítico. Segundo as autoridades citadas pela Associated Press, uma carrinha pick-up conduzida por um jovem, uma criança de 13 anos, imagine, 13 anos, terá atravessado o separador central da autoestrada na noite de terça-feira, colidindo com o veículo que transportava os atletas que regressavam de um torneio em Midland, no Texas. A maior parte das vítimas eram estudantes da Universidade de Southwest. O jovem português Tiago Sousa, de 18 anos, morreu neste acidente. O governo Biden está a preparar-se para o potencial onda de imigração em massa para a fronteira Estados Unidos-México, quando uma regra de emergência pandémica da era Trump terminar, segundo 3 fontes familiarizadas com estas discussões. Estão a preparar-se para um fluxo maciço de mais de 170 mil migrantes na fronteira com o México, se as políticas da era Covid, que permitem expulsões instantâneas durante a emergência de saúde pública, forem encerradas. A resposta inclui um recém-criado Centro de Coordenação da Fronteira Sudoeste, que é essencialmente uma sala de guerra para coordenar uma resposta interagências. Este projeto foi criado para expulsar rapidamente os migrantes na fronteira sul, sem aceitar pedidos de asilo. Mas a ordem da era Trump não foi configurada para ser permanente e altos funcionários de Biden estão a preparar-se para acabar à medida que o vírus é controlado. O Departamento de Segurança Interna estima que talvez 25 mil imigrantes já estejam à espera em abrigos mexicanos ao sul da fronteira. Ontem, quarta-feira, o vice-secretário do DHS, John Tyan, pediu aos funcionários que considerassem avançar para apoiar a força voluntária do Departamento de Segurança Interna, citando um grande número de migrantes na fronteira sudoeste. O porta-voz da Casa Branca, Vedant Patel, não confirmou nem contestou, mas disse em comunicado que é claro que o governo está a fazer a devida diligência para se preparar para possíveis mudanças na fronteira. Temos também a informação que um grupo de 140 haitianos foi detido ao tentar chegar aos Estados Unidos de barco esta semana. De acordo com informações do Monroe County Sheriff, o grupo estava amontoado num pequeno barco interceptado a cerca de 20 milhas de Key West, na região da Flórida. Em 14 dias, apenas 14 dias, 564 estrangeiros foram detidos ao tentar chegar clandestinamente aos Estados Unidos pelo mar. No dia 1, 12 imigrantes cubanos foram presos. No dia 6, os agentes prenderam 356 haitianos. Entre o dia 9 e 12 de março, 56 cubanos foram detidos e 140 no passado dia 14. Ainda falando da Covid, Portugal continental vai manter-se em situação de alerta devido à Covid-19 por mais uma semana do que estava anteriormente previsto. A última resolução do Conselho de Ministros colocava a situação de alerta em vigor até à meia-noite do dia 22 de março. A nova decisão, divulgada esta quinta-feira, após reunião na sede do Conselho de Ministros, estende esse prazo até à meia-noite do dia 30 de março. Também as reservas dos voos para Portugal estão em abril 500% acima do que registavam no mesmo período do ano passado, mas ainda não se encontram a níveis de 2019, adiantou à luz o presidente do Turismo de Portugal. As reservas dos voos para Portugal estão em abril 500% acima do que registava no mesmo período do ano passado, mas ainda não se encontram a níveis de 2019, anunciou à luz o presidente do Turismo de Portugal. O presidente disse que as perspectivas para o setor são boas, apesar do contexto internacional difícil. A nível de capacidade aérea, a TAP dá conta que a capacidade se situa entre os 80% e os 90% do que em 2019,
e todas as semanas há informações de companhias que estão a reforçar as suas operações e que estão a olhar para outras opções de ligações para Portugal. Há boas perspectivas para os próximos meses, dependendo da guerra na Ucrânia, para que se consiga manter a confiança no setor a nível mundial e que se retirem as restrições que ainda existem devido à Covid-19. Os mercados como o Reino Unido, Alemanha e França serão muito importantes este ano, e mercados que estavam a registrar grande ritmo de crescimento, como os Estados Unidos, Canadá e Brasil, fazem a confirmação perfeita com os produtos que estão a ser promovidos: o enoturismo, o turismo literário, arte e arquitetura. Portugal ainda está a apostar em mercados mais pequenos como a Coreia do Sul, Japão e outros mercados asiáticos. Quanto à falta de pessoal, a TAP diz que a população está a envelhecer e que é preciso gente para trabalhar, e isso resolve-se com migração, destacando o acordo entre a Índia e Portugal para simplificar os vistos de trabalho, bem como a CPLP para acolher trabalhadores em Portugal e olhar para os refugiados como potencial mão de obra. A Bolsa de Turismo de Lisboa regressou hoje, quarta-feira, depois de 2 anos de paragem devido à Covid-19, e prolonga-se até domingo, sendo que para esta 32ª edição contará com um número superior a 1.400 expositores. Portanto, se as reservas em abril aumentam 500% em relação ao ano passado, imagine quanto vai custar uma viagem para Portugal durante o verão. Portanto, aumentam substancialmente e nós convidamos os telespectadores que tencionam ir a Portugal no verão, que façam a sua reserva com a maior rapidez possível. E agora é a altura do desporto. E no desporto, para a Liga Europa, o Futebol Clube do Porto foi hoje a Lyon empatar a uma bola. Não foi suficiente para continuar na competição, infelizmente. Quanto ao Mónaco Braga, o resultado da eliminatória foi o empate a uma bola. O Braga passou esta eliminatória. Nos restantes encontros, o Estrela Vermelha recebeu o Glasgow Rangers e vendeu por 2-1, e o Barcelona conseguiu ir à Turquia, depois de estar a perder por 1-0, vencer o Galatasaray por 2-1. O português Ricardo Santos Silva, com investimentos nas áreas financeira, tecnológica e exploração de minas, ofereceu 2,3 milhões de euros pelo Chelsea de Abramovich. Este português está formado em área da economia pela Universidade de Lisboa e em física mecânica em Harvard. Este português é cofundador da Atel Partners, empresa financeira sediada em Londres, que fundou em 2014 em parceria com o Abba Schubert. Também o central português Gonçalo Inácio, convocado esta quinta-feira para a Seleção Nacional, já integrou o treino do Sporting na Academia de Alcochete, após recuperar de gripe o jogador, que integra a lista de 25 convocados, divulgados hoje pelo selecionador Fernando Santos, para o play-off de apuramento para o Mundial de 2022, tinha falado o encontro de segunda-feira para a Liga B-Win, que o Sporting venceu na casa do Moreirense por 2-0. Também, além de de Diogo Costa, Pepe e Otávio, João Mário Vitinha, Fávio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges, Sérgio Conceição também está privado de Mateus Uribe nos treinos que realizará na próxima paragem dos campeonatos. O médio foi convocado pela Colômbia para os jogos frente à Bolívia, de qualificação para o Mundial 2022, viajando para junto dos seus compatriotas após o derby da Invicta, domingo, no estádio do Bessa, que Conceição já hoje considerou ser muito importante para a Liga B-Win. E agora, caros amigos, vamos saber qual é o valor do dólar em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. 0,9049 no espaço Schengen para o euro em relação, ou melhor, para o dólar em relação ao euro. Na venda, 1,10, portanto aumentou alguns cêntimos. A valorização do euro cifrou-se, portanto, em 1,1050. Em relação ao dólar na sua relação direta com o real, 5,09 para a compra, 0,19 para a venda. E aquilo também é importante para todos os nossos telespectadores é saber como é que o tempo nos está a presentear, com bom ou más previsões. Então podemos adiantar que para amanhã, por exemplo, aqui nos Estados Atlânticos, a área de New Jersey, a temperatura vai ser magnífica e talvez alcançar um recorde, quem sabe. A nossa colega Catarina Rebimbas compilou a informação comunitária, ou melhor, dos estados onde há portugueses e luso-americanos imigrados, para melhor saber aí em casa o que é que há de vestir amanhã. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 74 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 75 graus,
Nova York com céu parcialmente nublado com 73 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 70 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 74 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 73 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 82 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 83 graus. Los Angeles com sol com 78 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E vamos encerrar o Espaço Notícias. Daqui a alguns minutos, muito poucos, vamos ter aqui o nosso querido amigo Luís Firmino, que nos vai falar, entre outras coisas, algo muito importante. Os tipos de apólices de seguros de casa que existem, qual o tipo de cobertura que deve fazer. Conselhos sempre úteis aqui na SBT. Vamos fazer essa pequenina pausa e já regressamos. Está bem? Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. O emblemático Pisca celebra 100 anos e você não vai deixar de estar presente se é membro associado. Sábado 19 de março, a grande festa do centenário é no Pisc. O Comitê do Pisc Centenário, em seu nome e de todos os corpos gerentes, agradece a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para as comemorações do centenário. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. O meu nome é Nelson Martins, nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus, já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973 350 6991 ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito.
Ora, seja muito bem-vindo, cá estamos outra vez para lhe falar agora de seguros. Portanto, já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462, portanto vai ter que baixar o som da sua televisãozinha, não o ponha no chão, pode só baixar o som e falar apenas pelo telefone, perguntas relacionadas apenas com seguros. E este pedido de informação que nós temos dos nossos telespectadores tem muito a ver com aquilo que as pessoas podem fazer em relação aos seguros se tiverem propriedades, e isso é muito importante ter esse conhecimento. Portanto, eu tenho o prazer em ter aqui o meu querido amigo Luís Firmino, grande amigo de longos anos. Exatamente, e o prazer é todo meu estar aqui contigo. Exatamente, estamos um bocadinho mais brancos, não é? Maravilhoso. É claro. Olha, meu querido, só uma pergunta, que tipo de apólices de seguros, isto é muito importante, seguros de casa, que existem e qual o tipo de seguro, e qual o tipo de cobertura desses mesmos seguros? Conta-me. Exatamente. Ora bem, existem vários programas de seguros de casa, ok? Portanto, desde o HO1, que é a forma mais básica, portanto é um seguro básico, o H2, que é uma forma um pouco mais, tem um bocado mais de cobertura, e depois o usual, que é o Special Form, que é a forma especial, que é o HO3. Depois tens o HO4, que é para, portanto... A pessoa pode escolher. A pessoa pode escolher, exatamente. Cada forma é, portanto, aplicada a uma situação. Portanto, por exemplo, HO5 são casas de muito valor, fazes uma apólice HO5. HO3 é as casas que usualmente se vendem, ok, uma família. Sim. Então, nesse caso aí, no HO3, é o chamado Special Form. Depois tens o HO6, que é para condomínios, townhouses e, portanto, esse tipo de habitação. Sim. E depois tens o HO8, que é para casas de um valor enorme, milhões de dólares, e depois tens o seguro de rental. O que é mais comum para os nossos portugueses que têm uma casa de 2 famílias ou de 3, habitam numa cidade como New York, ou Elizabeth, ou Kearney, ou Harrison? Qual é esse tipo de seguro que é mais vulgar? O mais adequado é o HO3, que é o Special Form. Que é um seguro que tem uma cobertura mais completa. O quê, por exemplo? Incêndio? Portanto, sim, é contra fogo, roubo, ok? Inundações provocadas por canalização que rebenta, atenção, claro. Não é inundação provocada por catástrofes naturais. Exatamente, desastres naturais. Para esse tipo de desastres naturais, aí temos que ir se a casa está numa zona de inundações, temos que ir, independentemente da zona onde esteja a casa, com o chamado seguro de inundações, que é dado através E com estas crises todas, Covid, guerras, aumento de custo de vida, também aumentaram esses seguros? Absolutamente. Os seguros aumentam sempre, todos os anos. Há certas companhias que não aumentam todos os anos, mas há outras companhias, todos os anos, as companhias aumentam o preço do seguro de acordo com o aumento dos custos dos materiais de construção do Home Depot e do Lowe's. Não é? Daí a importância que os nossos telespectadores podem ter em falar com uma pessoa como tu, porque aí já se pode pedir um conselho sobre o tipo de seguro que deve usar para a sua casa. Claro. Absolutamente, e não só isso, mas tenho verificado, até com vários clientes que eu trabalho com eles com outro tipo de seguro, e quando vou lá à casa faço uma revisão à apólice do seguro da casa e eles não sabem, é que nem sabem o que é que têm. Quando compraram a casa, deram-lhe a apólice e nunca lhe explicaram, portanto, é conveniente a pessoa saber o que é que está coberto. Exatamente, absolutamente. Isso é absolutamente essencial. Exatamente. E em relação aos tipos de seguros que são mais apropriados para imóveis comerciais ou de múltiplas famílias? Ok. Quando entramos em múltiplas famílias, é necessário haver uma apólice que cubra, portanto, o valor da propriedade, ok? Que cubra, portanto, também a parte da responsabilidade, que é, portanto, a responsabilidade que é o liability, de preferência $1 milhão, ok? Que também cubra, a mesma apólice que cubra, portanto, as rendas da casa, ou, no caso do business income, o income do negócio, ok? Sim. E também haver um seguro de excesso de responsabilidade, que é o chamado guarda-chuva, que é o umbrella, que vai por cima do liability, portanto, se esgotarmos $1 milhão de liability, vamos buscar, se houver uma situação em que querem mais do que $1 milhão, vai ao umbrella buscar a diferença. Portanto, nós já agora chamamos a atenção dos telespectadores que queiram telefonar e perguntar ao Luís Firmino algo sobre o seguro das suas casas que têm neste momento, ou que poderiam vir a ter e não têm,
É importante referir isso, como disse o Luís e bem, é importante que as pessoas saibam que tipo de seguros é que têm em casa. Muitas vezes tem uma apólice, a apólice é um papelinho deste tamanho, guardam lá e não ligam, não é? Portanto, é importante saber, isso é muito importante. Naturalmente que uma apólice tem que garantir uma quantidade de items que são importantes garantir. Exatamente. Portanto, a apólice garante, portanto, o valor da propriedade que foi previamente estipulado pelo um processo que a companhia tem de determinar. Portanto, é a companhia que determina. Sim, não é? É o chamado replacement cost. Portanto, o custo de reconstrução. Sim, a companhia determina esse preço, baseado no quê? No pé quadrado e nos custos materiais. Quando há um fogo, quando há um problema. Claro. E portanto, depois é conveniente também saber o que é o deduzível. Claro. Muito importante. Sim, porque deduzível é a responsabilidade do cliente para com a companhia. Também há essa responsabilidade. Pois, e esse deduzível é muito importante, porque a maior parte das companhias tem deduzível para tudo. Claro. Mas dependendo de onde esteja portanto, o imóvel, se o imóvel estiver, por exemplo, em Elizabeth virado para o mar, não tem um deduzível, tem dois. Tem o deduzível do fogo e roubo, e depois tem um deduzível de vento e granizo e de furacão. Esse deduzível vai entre 1 a 5% de quê? Do total do preço do seguro da casa. É curioso que em Portugal também acontece Exatamente. Pessoas que vivem na linha do Estoril e que têm automóveis, há sempre a contar com a erosão da própria água do mar que absolutamente. Estraga os automóveis todos, não? E as casas. Não é? Eu tenho mais uma chamada, tenho uma chamada à primeira. Muito boa noite, linha aberta, posso dizer? Olá, boa noite. Não tenho coisa. Eu consigo reproduzir aquilo que o nosso telespectador tem. Eu não sei se me está a ouvir pela televisão. Como? Boa noite, posso dizer? Sim, olá, eu tenho uma pergunta. Diga. Tenho uma pergunta. Tenho um prédio de 10 famílias. Este tem um prédio de 10 famílias. Sim. Aqui em Newark. Aqui em Newark. Qual a possibilidade? Todos dizem que não dão seguros para comerciais, aqui em Newark. Não dão seguros para comerciais? Se eu sou comercial, para a minha casa não me dão seguro. Porquê? O senhor tem parte comercial em baixo do prédio de 10 famílias ou não? Não, é tudo, são 10 famílias. São 10 famílias, ok. Então, qual é a pergunta? Eu vou à procura do seguro, todos dizem que não dão commercial insurance. Commercial insurance não dão, as companhias de seguro dizem que não dão, porque o senhor tem uma casa de 10 famílias? Não parece. Então, e qual é a questão? Não sei, porque eles explicam que não tem commercial para não tem seguro comercial numa casa de 10 famílias. Será possível que uma companhia de seguros não aceite? Não aceite? Eu quando comprei a casa, que era velha, foi toda reconstruída e depois... Comprou velha e foi reconstruída. Agora não me dão. E agora quer um seguro e não lhe dão? Não creio que haja razão para isso. Eu vou convidá-lo a falar com o Luís Firmino e a saber exatamente porque é que não lhe dão o tal seguro, porque tem uma propriedade comercial com 10 famílias, ele reconstruiu a casa, tem 10 famílias e não lhe dão, as companhias de seguros, não lhe dão digamos, seguro de cobertura para essa casa de 10 famílias, porque é um seguro comercial. Eu acho que este meu amigo não tem... Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não bate certo, exatamente. Portanto, um conselho... Diga. Posso então contar com o Sr. Firmino um dia? Pode contar com o Sr. Firmino, exatamente. Nós temos o seu número e vamos passar esse número ao Luís Firmino para que o meu amigo tenha a oportunidade de poder falar com ele e saber o que é que está errado nessa sua observação. Sim, estou a ouvir. Portanto, já sabe, o senhor tem uma casa, vamos repetir, tem uma casa de 10 famílias e foi reconstruída e não lhe dão cobertura de seguro para essa sua casa, não é? Sim. Não lhe dão, mas não sabe a razão porquê? Eu depois falar com o Sr. Firmino e explica o que é que se passou. É melhor falar com o Marcelo. Pronto, então vais ter que contactar não há problema, não há porque há sempre o problema destes. Nós temos o número deste telespectador e vamos contactá-lo. Será possível que uma pessoa... Qual é o do Sr. Firmino? Qual é o do Sr. Firmino? Que eu vou lá ter com ele. Não, ele vai ligar daqui a pouco, está bom? O número do Firmino está no ar. Aliás, se o senhor copiar o 973-819-9224.
Portanto, esse número vai ficar por aí, portanto, pode copiá-lo se quiser, está bem? Está bem. Está bem, muito obrigado. Portanto, vamos... portanto, continuando, como estávamos a falar acerca do deduzível, que portanto, é a responsabilidade do furacão. Sim. Do furacão é muito importante. Muita gente não sabe que o deduzível do furacão vai, por exemplo, de 1 a 5%. Pode ir até 10%, mas vai de 1 a 5%, a maior parte deles, não é? Vamos supor sobre o valor da propriedade. Sobre o valor do seguro. Vamos supor que o valor do seguro são $500 mil. E houve ventos fortes e o teto voou. Levantou o teto, o telhado, não é? Claro. Levantou voo. E tem que ser, portanto, reparado. A responsabilidade desse cliente, se for 3% de seguro de furacão, são 3% vezes 500 mil. Ele tem de pagar $15 mil em reparações até a companhia começar a pagar. Portanto, claro. O deduzível dele são $15 mil. Se o prejuízo forem, por exemplo, $80 mil, claro que ele tem que pagar os primeiros 15 mil e depois, a partir daí, a companhia começa a pagar. Exatamente. Pronto, a explicação está perfeitamente calculada. Exatamente. Agora, como é que é calculado o valor de proteção de cada imóvel? O valor de proteção de cada imóvel, é calculado por uma fórmula especial que as companhias de seguros têm, que são baseadas, portanto, nos pés quadrados do imóvel e também nos valores do preço dos materiais de construção. Aqui avaliações e impostos não têm nada a ver com isso? Não, nada. Portanto, há um avaliador da companhia de seguros que faz uma vistoria à casa e que estabelece o valor dessa casa em termos de companhia de seguro cliente, certo? Aquele binómio, não é? Bom, não é bem assim. O que eles fazem é o seguinte: quando nós submetemos à companhia, portanto, a casa em questão, o imóvel em questão, o que eles vão fazer vão, exatamente como tu disseste, mandam lá uma pessoa ver a casa, mas antes disso, nós temos que lhe dar uma descrição dos pés quadrados da casa, quantos quartos tem, disto, daquilo, os extras todos, e ele depois, baseado nessa descrição, eles mandam-nos o replacement cost, aquilo que eles pensam. Mas às vezes, depois de ir lá a pessoa da companhia que vai ver o que é que está a passar, às vezes eles mudam esse preço. Pode aumentar ou pode diminuir, não diminui, mas pode aumentar. Exatamente. Agora, uma coisa muito curiosa. Por exemplo, como muita gente em Newark e noutras cidades, como Harrison, Kearney, por exemplo, há uma coisa chamada floods, portanto, inundações. Exatamente. As inundações são altamente prejudiciais, sobretudo em prédios que têm encaves, que são inundadas facilmente, ou primeiros andares muito baixos, e com certeza que muitos dos nossos telespectadores já sabem o que isso é. A pergunta que se faz, há um seguro especial para isso, o chamado Flood Insurance? Sim. O Flood Insurance é um seguro, portanto, que é... o Flood Insurance é dado pelo Programa Nacional de Seguros de Inundações, que está diretamente ligado com o FEMA. Sim. O FEMA, que é, portanto, uma organização federal chamada FEMA. Sim, claro. E então, o que é que sucede? Todas essas casas que estão em zonas de inundação, há umas que estão, mais favorecidas e outras menos favorecidas. As mais favorecidas pagam menos. As que estão menos favorecidas estão numa zona, que tem identificação, cada zona tem a sua identificação. Aí o seguro é muito mais caro. É importante saber uma coisa, por exemplo, quando vou, e muitos dos seus espectadores fazem isso, vão ao Zillow, vão ao Realtor e veem depois na descrição de cada casa que querem comprar uma indicação de, portanto, flood, categoria de 0 a 10. Pois. E diz categoria 1, portanto, minimamente possibilidade de haver inundações, ou 0, significa que nunca houve notícias de... Isso tem alguma coisa a ver com o valor do seguro que a pessoa vai pagar? Exatamente. Se viver numa área em que seja, por exemplo, um 6-10, 6 vezes a possibilidade em 10 de haver inundações. Exatamente, o preço é exatamente baseado nisso. Que bom. Então, o que é que vai passar aqui? Primeiro, essa apólice de flood não tem nada a ver com a apólice do seguro da casa. A pessoa tem que ter duas apólices, como da Flórida. Sim. A apólice do seguro da casa é uma e a apólice de flood é outra. Ok? Exatamente. Portanto, se está muito próximo da água, o preço é muito mais caro. Se está muito afastado da água, ou se passa um rio por trás, como aqui em Rau, em Elizabeth, há certos sítios, lá até onde eu vivo, aí o preço é muito mais barato. É uma diferença brutal. Mas também se pode jogar com os deduzíveis para baixar. E isso só cobre contentos, portanto, os bens das pessoas e o edifício, o imóvel. Portanto, já temos essa explicação dada. Muito boa noite, em linha aberta. Faz favor. Sim. Muito boa noite, como está?
Boa noite. Eu quero agradecer ao vosso programa pela informação que dão e ao Sr. Luís Firmino, porque ele esteve há 2 semanas em minha casa a explicar sobre um seguro que eu pensava que estava bem e não estava bem. Um obrigado, e é muito importante o vosso serviço informativo. Claro, obrigado. Eu agradeço muito, e essas chamadas são sempre muito bem-vindas, porque dão a entender que afinal nós cumprimos este serviço público. Não, é muito importante, tanto este programa como outros, é muito importante. Claro, foi uma explicação também do meu seguro e da minha esposa, e pronto, e fiquei esclarecido. E aliás, ele vai corrigir o que não estava bem, ele irá corrigir. E isso é que é importante. Muito obrigado também ao Luís Firmino. Nós tínhamos falado, muito obrigado para si também. Nós tínhamos falado há pouco ainda nisso. As pessoas têm uma coisa em casa e não sabem o que é que têm. Exatamente. E tu ajudaste este casal a decifrar a sua apólice de seguro. Exato. E então é aqui que reside a importância de uma consulta prévia, que é grátis, obviamente. E que te diz assim, o que é que se passa com esta apólice? Ora bem, o que sucede aqui é que às vezes a explicação não é bem dada. Ora, aí está. Número 1. Ou então foi dada há muitos anos e a pessoa já se esqueceu. Ou então o agente não fez, portanto, as revisões necessárias que têm que ser feitas pelo menos de 2 em 2 anos, ir à casa do cliente e rever e ver como é que está a família, se cresceu, se diminuiu. Saber, tudo pode mudar de um para o outro, não é? Tudo é muito importante para determinar qual é o tipo de cobertura que o cliente tem que ter, não só para a casa, mas também como para o automóvel. Ou se tem menos cobertura e deve ter mais, ou se tenha mais e deve ter menos. É essa correção que tu podes fazer. Absolutamente. Portanto, é bom que pense que se tem um seguro, se tem uma apólice de seguro, saber o que é que ela significa e se ela está sobrevalorizada ou sobrevalorizada. Correto. Portanto, essa explicação o Luís Firmino pode dar. Portanto, é tão fácil. E isso, tivemos agora um exemplo desses. O que é simples, portanto, a pessoa ter um papelinho na mão, dizer, olha, isto é uma apólice de seguro, eu tenho, mas pode não ter aquilo que é necessário, não é? Para que possa reaver o prejuízo que pode vir a ter, não é? Exatamente. Portanto, inclui assaltos, inclui isso tudo também? Sim. Assaltos, roubo, tudo. Exatamente. E o umbrella, a apólice de umbrella, que é, portanto, o guarda-chuva, é muito importante ter essa apólice. Recomendo. Portanto, é importante isso acontecer. Portanto, já sabe, o número do Luís Firmino já o sabem, tem estado a passar em rodapé no decorrer desta conversa que temos tido e, evidentemente, que pode contactar-nos aqui na SPT. Nós teremos muito gosto em lhe fornecer esse número a qualquer dia da semana, de noite, de manhã ou durante o dia. Portanto, pode contactar-nos. Portanto, vamos agora, Luís, agradecer também a tua presença. Ficas connosco até ao fim, porque é um prazer ter-te contigo. Claro. E já não estamos há tanto tempo, é sempre bom conversarmos um bocadinho. Absolutamente. Claro. Não trazes a viola hoje, mas falas. A próxima vez trago. E tu cantas e eu toco. Então, para todos, vamos agora a um bocadinho de espaço comercial e já regressamos a seguir. Para os parabéns a você. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, agora chegou a altura de nós irmos àquela rubricazinha. Tu já conheces, tens visto o programa, é aquele em que a gente diz Happy birthday to you. Exatamente. Vamos lá? Vamos embora. Então vamos aos parabéns. Happy birthday to you, parabéns a você. É uma rubrica diária que a SPT tem neste programa, no Especial Informação, e que hoje dá os parabéns muito sinceros ao Padre Tomás Gomide, 79 anos de idade, quase entrando nos 80. Parabéns, Padre. A Fátima Barros, 76 aninhos, que bom, que bonito, cumpra muitos mais. E agora a Carminda Monteiro, com 57 anos. Muitos parabéns, muitos anos de vida. É importante que esteja, sobretudo, com saúde, alegria e boa disposição, porque sorrir mexe 32 músculos da cara. Absolutamente. E é absolutamente fundamental. Exatamente. Dá saúde e faz crescer. Absolutamente. Então, em nome de toda a equipa, do Luís Firmino também e minha, desejamos-lhe uma noite descansada e combinamos amanhã estar aqui, eu e o Ricky Durange, com o Especial Informação. Foi um prazer estar consigo. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.